na cidade de Pelotas, sul do estado. Temperatura agora 14 graus aqui nos estúdios da Gaúcha Zona Sul, na sede do Grupo RBS da RBS TV. Gaúcha Eleições 2024, estamos com o debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Você pode nos ouvir pela Gaúcha Zona Sul, no 102.1 FM, em GZH, no site e aplicativo, e também, fica o convite, estamos em imagens com os candidatos no canal GZH no YouTube. Neste bloco, nós teremos o debate direto dos candidatos com tema livre. Cada candidato perguntará uma única vez e responderá também apenas uma vez. Teremos a sequência com 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Pela ordem previamente sorteada com as coordenações de campanha, quem começa perguntando é o candidato Reginaldo Bassi, do PDT. Para quem o senhor pergunta? Fernando Estima. Então, o senhor tem 30 segundos para perguntar. Candidato, eu não conheço o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social do PSDB. Nos últimos 12 anos, ou nos últimos 30 anos, Pelotas não tem um plano de desenvolvimento claro, que aponte para onde a cidade deve crescer. Qual é o seu plano, já que o senhor diz que pode mudar a partir de agora com uma nova gestão? Qual seria o seu plano de desenvolvimento para Pelotas? 2 minutos, candidato. Você desconhece. Tive a oportunidade de ser secretário de desenvolvimento do município de Pelotas. Quando instalamos a Sala do Empreendedor, tem dado resultados excelentes. Colocamos o Parque Tecnológico de pé, que era um projeto que também pipocava nessa cidade. Nós juntamos todas as universidades, tem gerado muita oportunidade. Para ter uma noção, uma só empresa criada no Parque Tecnológico, hoje é a maior contribuinte de um dos impostos municipais. Então temos muito orgulho, vamos seguir no projeto. Temos um plano de desenvolvimento turístico que é importante, é um dos grandes eixos. Temos a área da indústria criativa com a cultura em Pelotas, com um volume de eventos que vai do carnaval à Fena Doce, a qual nós implementamos e recuperamos. Recuperamos o mercado central e o centro histórico para conseguir fazer com que o patrimônio, junto com o turismo, responda melhor, porque ele é uma das melhores indústrias. Fizemos a reforma e buscamos apoiar o aeroporto que conecta Pelotas aos grandes centros. O Distrito Industrial, algumas vias do Distrito Industrial foram recuperadas, apesar de ser áreas que é no plano diretor que está definido, onde já se estabelece. Conseguimos trazer sim algumas empresas, estão colocando no ar só algumas que foram perdidas, mas na verdade nós trouxemos mais empresas do que perdemos. No ciclo de geração de emprego, nós geramos mais empregos do que perdemos em Pelotas ao longo desses últimos tempos. E vamos seguir nessa linha. Nós vamos lançar o programa Venha Empreender em Pelotas. Nós vamos criar um distrito industrial com apoio público, porque nós precisamos entrar nessa guerra das áreas subsidiadas com apoio de incentivos fiscais. Nós vamos ampliar o microcrédito e vamos fazer uma reforma administrativa que possa também direcionar para o plano de desenvolvimento as melhores alternativas. 2 minutos para a réplica, candidato Bassi. Obrigado. Bem, o que a gente sabe de concreto é que a Votorantim e 2 bilhões de reais foram embora de Pelotas. O que a gente tem de concreto é que uma empresa de automação industrial de Pelotas, lá da Sangafunda, está indo para Palhoça, Santa Catarina, neste momento. O que a gente sabe de concreto é que a Extremo Sabor não conseguiu se instalar em Pelotas porque não teve nenhum tipo de incentivo. O que a gente sabe de concreto é que uma empresa que trabalha em Pelotas e gera centenas de empregos tem o seu CNPJ em Barueri, São Paulo. O que a gente sabe de concreto, candidato, é que nós não temos um distrito industrial público, onde a gente possa realmente atrair empresas. O que a gente sabe de concreto é que a nossa indústria se reduziu de 19,5% do PIB para 9,5% do PIB. Isso é que a gente tem. Pelotas não tem políticas públicas de atração, manutenção e estímulo ao empreendedorismo. Pelotas não tem políticas públicas para isso e não tem sequer um distrito industrial. E é isso que o
PDT vai fazer. Nós vamos criar políticas públicas para atrair novas empresas para Pelotas. Nós vamos criar políticas públicas para manter as empresas que aqui estão, para que aqui fiquem. Nós queremos criar políticas públicas para efetivamente estimular e desburocratizar a prefeitura. É extremamente difícil empreender em Pelotas. A prefeitura, ela age contra o empreendedor, contra o empreendedorismo, criando uma série de situações burocráticas que efetivamente não ajudam no desenvolvimento da cidade. É isso tudo que nós vamos corrigir, porque o PDT, ao contrário dos outros partidos, tem um plano municipal de desenvolvimento econômico e social sustentável, pensado, elaborado, planejado para resgatar Pelotas, porque eu quero a minha cidade de volta. 1 minuto, candidato Estima. Quando eu digo que o Reginaldo quer ser o prefeito do apocalipse, aí está a prova. Tá? Não consegue enxergar uma das cidades que mais construiu nesse estado. Basta voltar no mapa e olhar o que a gente conseguiu construir nesses últimos 12 anos. O volume de condomínios, de casas populares, a construção civil é uma indústria importantíssima para Pelotas e vai seguir construindo. Não consegue enxergar o parque tecnológico que nós construímos. Faz citações de algumas empresas que não quiseram cumprir algumas regras municipais que são ambientais, que são necessárias, e foram buscar outras alternativas. Faz o apocalipse, como eu digo, destacando as coisas negativas. Está desprestigiando todos que investiram nos últimos 12 anos. Respeite, Reginaldo, todos os empreendimentos que abriram. Foram inúmeros empreendimentos comerciais e industriais que abriram em Pelotas, de menor porte, porque é verdade dizer que a economia sofre alavancos e as pessoas têm que buscar, abrindo na garagem, a sua unidade industrial. Cada padaria é uma indústria. Candidato Estima, agora a gente tem, na ordem do sorteio, quem pergunta é o candidato Fernando Marrone e terá de fazer a pergunta para o candidato Bassi. Pergunta em 30 segundos, candidato. Vou perguntar sobre zeladoria. Nossa cidade está completamente abandonada, né? Com ruas esburacadas, lixo por toda parte, né? Alagamentos, né? A cada chuva e a nossa população sofrendo barbaridade, né? Como que o candidato pretende solucionar esses problemas da zeladoria? Obrigado, candidato. Bem, a questão da zeladoria, ela tem que ser tratada de forma objetiva. E quando eu digo de forma objetiva, é o seguinte: o prefeito, juntamente com seus secretários, precisa ir lá para a vila, lá para o bairro, colocar a barraquinha e efetivamente trabalhar, limpar as valetas, recolher o lixo daquela região, daquela vila, daquele bairro, passar a máquina nas ruas que estão totalmente esburacadas, e é isso que eu pretendo fazer como prefeito. Eu vou levar a prefeitura para vilas e bairros. Junto comigo irão os secretários de cada área e o pessoal do SANEP. Nós vamos fazer uma gestão da periferia para o centro, porque nós queremos, Marrone, atender aqueles que mais precisam. Esse é o meu compromisso de limpar nos primeiros 120 dias de governo, de realmente limpar, arrumar, consertar aquilo que está errado na periferia, nas vilas e nos bairros de Pelotas. Nós precisamos necessariamente cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas significa dar a elas dignidade, dar a elas um mínimo de atenção, porque elas merecem. Esse é o meu compromisso com você, esse é o compromisso do PDT, de estar junto contigo, no teu bairro, na tua vila, não ficar sentado na prefeitura esperando que as coisas aconteçam. Eu vou estar do teu lado, limpando a tua vila, limpando a tua valeta, consertando a tua estrada, para que tu possas perceber que o prefeito é um empregado teu, eu sou um servidor público à tua disposição. Esse é o meu compromisso de campanha, é essa gestão que nós vamos fazer, da periferia para o bairro, porque é assim que eu vivi. Eu vivi na periferia, eu vim da periferia, eu vim da Baixada, eu sei o que é viver na periferia e sei da necessidade do poder público atender quem mais precisa, Marrone. 2 minutos para a réplica, candidato Marrone. A nossa cidade, a nossa população não merece viver nessas condições indignas, né, de manutenção da nossa cidade.
vou assumir a prefeitura e vou reforçar os contratos de manutenção da cidade, de limpeza, né, de serviços. Vou fazer um mutirão imediato para retirar todo o lixo que nós temos na cidade, reforçando esses contratos, né? E vai ter patrola funcionando em toda a cidade, com material adequado, com uma mistura que dure nas ruas não pavimentadas. Também na zona rural, vamos voltar a ter um cuidado com a cidade e com a zona rural, com as nossas estradas. E vou buscar os recursos do PAC. Primeiro, o caminho do ônibus, né? Vamos asfaltar todas as vias de ônibus para que o ônibus circule dentro dos bairros por vias asfaltadas e que isso facilite a mobilidade dos cidadãos e cidadãs em toda a parte da cidade. E vamos também construir uma nova estrada para o Laranjal e para a Z3, que não tem mais condições de circulação pela beira da praia, que toda hora fica interditada, e vou buscar os recursos para a duplicação da entrada da cidade, do Trevo da Fena Doce até a Praça 20 de Setembro, que é uma BR de responsabilidade do governo federal, e junto com isso resolver o problema da drenagem da zona leste do Fragata, que é um problema crônico que nós temos e que não foi resolvido até agora, né? E assim nós vamos dar dignidade para a nossa população, com limpeza, manutenção, com frequência, com zelo, com esmero, para que a nossa população viva com dignidade numa cidade que é tão bonita e que está tão jogada às traças. 1 minuto, candidato Bassi. Marrone, eu quero fazer diferente de você. Eu quero criar pequenas cooperativas de trabalhadores em cada vila, em cada bairro, para que o cidadão que ali mora cuide do seu espaço. Eu quero que ele trabalhe dentro da sua comunidade, limpando a sua valeta, limpando a sua rua, limpando as praças de cada comunidade. Eu quero pequenas cooperativas de trabalhadores em cada vila, em cada bairro da cidade, para gerar emprego e renda também nessas localidades, para que eles possam gastar no comércio local, estimulando o desenvolvimento. Porque apesar de reconhecer alguns avanços, eu reconheço sim da questão aqui do desenvolvimento local, e eu não estou negando isso. O que eu disse é que não tem um plano municipal de desenvolvimento e uma política de atração de novas empresas para Pelotas. Então, assim, uma forma de gerar emprego e renda na periferia são pequenas cooperativas de trabalhadores fazendo aquilo que as empresas pretendem fazer. Rádio Gaúcha, debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Quem pergunta agora é o candidato Fernando Estima e quem responde é o candidato Fernando Marrone. 30 segundos, candidato Estima. Candidato Marrone, vamos voltar lá em 2000, 2004, porque as pessoas não têm obrigação de reservar uma memória. Tem muito jovem votando agora que não conhece o seu governo, e na minha opinião, ao revisitar o desastre que foi o seu governo, basta ver que não conseguiu realizar nenhum avanço no saneamento. Quero lhe falar especificamente sobre saneamento, que o senhor não conseguiu fazer avanços concretos. Queria saber qual é o seu plano para, se tiver a oportunidade de governar Pelotas novamente. 2 minutos para a resposta, candidato Marrone. No nosso governo, nós tratamos com muito carinho, né, a zeladoria da nossa cidade, o saneamento e a drenagem urbana. Nós fizemos 74 quilômetros de coleta de esgoto na nossa cidade, livrando, né, a nossa população, boa parte dela, dos problemas de saneamento. A nossa proposta é buscar os recursos do PAC Saneamento. Existe um programa específico do governo federal que se chama PAC Saneamento, para que a gente possa executar obras de infraestrutura, né, e fazer esta coleta e fazer também o tratamento de esgoto. E mais, o governo federal já liberou para a prefeitura 125 milhões de financiamento para obras de saneamento. Nós vamos fazer com todo o zelo, com todo o empenho, né, estas obras com este financiamento, porque este financiamento é um bom financiamento. Toma-se o dinheiro agora, faz as obras de infraestrutura do saneamento e teremos uma economia que vai aliviar o caixa da prefeitura na área da saúde e a gente poder honrar esse financiamento.
Assim nós vamos vencer, né, este drama que a nossa cidade tem, que envergonha a todos nós e que nos últimos 20 anos, depois que eu fui prefeito, pouco avançou. O que avançou foi uma obra, né, de uma estação de tratamento que foi inaugurada há pouco e que não tem a coleta suficiente para que chegue nessa estação de tratamento e possa tratar o esgoto da nossa cidade. Nós fizemos obras importantes no Laranjal, naquela oportunidade, tornamos balneável a Lagoa dos Patos na nossa orla e de lá para cá foi abandonado todos os projetos de saneamento e cuidado com o meio ambiente na nossa cidade. 2 minutos, candidato Estima. Olha como é importante a gente restabelecer a verdade. Não houve uma melhora no saneamento e tratamento de esgoto. O que este governo está entregando agora com a ET Novo Mundo é dobrar a capacidade que tínhamos. Vamos chegar a 40%. A nossa proposta de saneamento é esses 125 milhões que estão colocados aqui não são de fundo perdido, foi apenas uma autorização para o município financiar. É você que vai pagar, junto com as tarifas, esse novo investimento. Não há nenhuma benfeitoria do governo federal. Pelo contrário, o que nós estamos colocando agora do governo federal tem mais de 300 milhões de projetos lá que estão sendo retidos agora por falta de orçamento. Cuidado, pessoal, o governo federal não tem recurso. Acaba de gastar mais de 1 trilhão no orçamento. É falsa a visão de que nós vamos conseguir conquistar com isso. E é decepcionante para mim a gente ter que voltar 20 anos atrás e verificar o porquê que o prefeito não foi reeleito. Não foi reeleito porque não melhorou o saneamento, porque o tratamento, na época, de água era metade do que nós vamos entregar agora. Nós vamos conseguir fornecer água em 100%. Nós encontramos uma prefeitura que não tinha investimento absolutamente nenhum em saneamento. Então não é verdade. Vocês que estão vivendo precisam revisitar as páginas dos jornais da época. Nós tínhamos uma relação truculenta com os sindicatos de trabalhadores, com o SIMP, com os municipários. Nós tínhamos uma figura que é deprimente. O seu vice terminou a gestão na praça pública. Isso mostra a gestão que foi da época. Eu estou muito curioso de ver qual é a proposta real, mas real, não 1 bilhão que o senhor disse que tem em Pelotas aqui depois da enchente, porque todos sabem que isso não é verdade. Candidato Marrone, 1 minuto. O nosso governo, né, o povo tem uma memória do que foi, né? Nós cuidamos dessa cidade num momento difícil, com poucos recursos, sem apoio do governo federal, né, que não era o governo do presidente Lula, e mesmo assim nós conseguimos dar conta, né, das principais tarefas dessa cidade. Cabe lembrar aqui, Fernando, que tu falseou a verdade aqui quando tu disse que o nosso reconhecimento na área da educação não aconteceu. Eu ganhei o prêmio Prefeito Amigo da Criança, não tinha nenhuma criança fora da escola, construímos 5 escolas, ao contrário do que está acontecendo agora. Crianças fora da escola. As obras de saneamento que foram feitas no Novo Mundo foi um projeto que eu encaminhei para o Banco Mundial e que chegou nas administrações posteriores, só assim vocês fizeram. E fizeram uma, estavam previstos 3 estações de tratamento, conseguiram fazer só uma. Então, o trato com a cidade é a minha prioridade. Obrigado, candidatos. E assim encerramos o primeiro bloco com o debate direto e de temas livres entre os 3 candidatos que estão conosco aqui no estúdio da Gaúcha Zona Sul em Pelotas, Reginaldo Bassi, Fernando Marrone e Fernando Estima. O próximo bloco será novamente com debate livre entre os candidatos que escolherão os temas, tema livre, portanto. Gaúcha Eleições 2024, você acompanha pela Gaúcha Zona Sul no FM, no site e aplicativo GZH e também em imagens no YouTube, no canal GZH. Pelotas com céu nublado neste início de manhã, 14 graus a temperatura, intervalo rápido e já voltamos para mais um bloco com debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas.